Fala pessoal, nessa videoaula então a gente vai trabalhar com um sistema um pouquinho mais complexo, que seria um sistema de pagamentos mensais, onde a gente vai verificar a situação do cliente, se ele pagou, quantos dias faltam para o próximo pagamento dele, e isso nós vamos enviar por e-mail através de um cron. Então a gente vai fazer uma leitura do sistema a cada período e de acordo com a situação do cliente vai enviar um e-mail para ele, tá certo? Vamos lá então, se tiver igual a 25 dias do último pagamento, vai mandar uma mensagem. Se já tiver mais de um mês, vai enviar uma mensagem para ele. E se faltar um dia, se for o último dia, para ele também vai ser enviado uma mensagem. Vamos lá então aos trabalhos. Sistema, nós vamos precisar do Composer. Então baixa o Composer aí. Se você não entende sobre o Composer, nós temos uma aula aí no canal específica de Composer. Dê uma olhadinha, tá certo? Nós vamos utilizar também a classe PHP Mailer. Então vou abrir aqui, vou baixar o Composer, vou instalar, eu já tenho instalado aqui no meu computador. E vou vir aqui e vou dar um CD na raiz do meu projeto, no caso aqui o amp64/www. E vou entrar aqui, tá? Então aqui você vai entrar na base do seu projeto. Aqui na base do meu projeto eu vou criar um diretório que vai ser o classes e vou criar um diretório que vai ser o lib, tá? Então esses dois diretórios do nosso projeto. Aqui no meu CMD eu vou entrar dentro desse lib. Dentro do lib eu vou dar um composer init, lembrando que você já tem que ter instalado ele aí antes, né? Baixa ele e instala, dá um composer init. Aqui você vai colocar o nome do seu projeto, vou colocar aqui web design /payment, monthly payment, tá? Author, web design em foco, dou espaço, coloco o e-mail, webdesign em foco@gmail.com. O resto aqui eu vou dar Enter, depois se vocês quiserem colocar os detalhes, pode colocar, dependendo se eu colocar no, e deve depender se eu colocar no a princípio. Confirma, sim, tá? Então aqui, se vocês repararem, já vai ter aqui no lib o composer.json, tá? Que é o início aqui do nosso sistema. Nós vamos precisar da biblioteca PHP Mailer, então se você entrar aqui no site PHP Mailer, nós vamos deixar aí na plataforma de ensino, vamos rodar aqui o comando composer require PHP Mailer e vamos colar aqui, ó, vamos dar um Enter, ele vai rodar e vai baixar o Composer aí as dependências para a gente. Então repare que ele terminou de baixar aqui o Composer, o PHP Mailer para a gente. Se você vier aqui no nosso projeto agora, vai ter uma pastinha Vendor, a PHP Mailer aqui dentro e o Autoload aqui. E se vocês repararem no arquivo composer.json, ele incluiu aqui para a gente esse require. Nesse arquivo composer.json, eu vou dar um vírgula aqui e vou colocar um Autoload aqui, ó. Esse autoload vai seguir PSR 4, né? PHP Standard Recommendation 4. E aqui dentro nós vamos chamar um único namespace, que vai ser o classes, contra barra, dois pontos, e aqui a gente coloca o caminho, né? Nós vamos voltar uma pasta aqui do lib e vamos lá para dentro da classes. Então esse aqui vai ser o nosso namespace. Assim que a gente cria esse autoload aqui, a gente precisa voltar no CMD e dar um composer update. Então finalizou o update aqui, a gente já está com o nosso composer configurado. Agora a gente já pode trabalhar no nosso projeto. Aqui na raiz do nosso projeto eu vou criar um index.php. E aqui dentro do diretório classes nós vamos precisar de duas classes, que vai ser a class date e nós vamos precisar aqui também da class mail, que vai ser responsável por enviar os e-mails. Aqui no nosso index.php, o primeiro passo que eu vou dar aqui vai ser um include. Isso aqui é padrão para o Composer, lib, barra, nós vamos pegar aqui e entrar dentro da pasta vendor e o autoload.php. Isso aqui, turma, é do Composer, tá? Para a gente incluir todas as dependências do Composer. Vamos agora aqui na nossa class date, vamos criar ela aqui, vamos dar um namespace para ela de classes, né? E vamos criar aqui a class date. Já vamos fazer a mesma coisa aqui para a class mail. Então deixa eu colar isso daqui. Aqui vai ser a class mail, tá? E essa class date, essa primeira classe que a gente criou, ela vai estender a nossa class mail. Como todas são namespace classes, não precisa fazer mais nenhuma configuração aqui. Já estamos estendendo ela. Essa class date vai ter os seguintes propriedades: $now, private, $last pay, último pagamento. Nós vamos ter aqui o private date diff e vamos ter aqui também mais duas propriedades, que vai ser
one day, vocês vão ver daqui a pouco para que serve, e vamos ter aqui também one day diff, tá? Vai ser quando tiver faltando um dia, a gente vai precisar fazer uma configuraçãozinha especial aqui. Vamos criar aqui o nosso construct, public function construct, tá aqui. Dentro do construct, nós vamos chamar aqui a nossa propriedade now. Ela vai receber a new datetime. Lembra que a gente trabalhou lá com a datetime, né? E a datetime vai receber o parâmetro now, que pega a hora do momento. E vamos dar um new barra datetime zone. Vamos colocar aqui a América barra São Paulo para pegar o fuso horário brasileiro, né? Vou multiplicar isso daqui e vou chamar o last pay. Last pay. Esse last pay ele vai vir para o parâmetro aqui, last pay, e aqui a datetime vai ser o dólar last pay. Bom, então a gente vai mandar para o parâmetro. Vamos voltar aqui no nosso index, vamos chamar aqui o objeto date, que vai receber new class date, né? E aqui o parâmetro que a gente vai passar vai ser a data. Vamos colocar uma data inicial aqui, por exemplo, 05/11 às 18 horas. Vamos passar essa data inicial aqui. Então, aqui já está a nossa data inicial. Se eu vier aqui no class date, der um var dump no $this last pay, né? Vamos voltar aqui no nosso navegador. Repare que ele já está pegando aquela data que a gente setou lá, 11/5 às 18 horas. E no caso, se a gente der um var dump no now, né, o parâmetro now ali, o atributo now, repare que ele vai pegar a hora do momento, que é dia 13/5 às 21h20. Então está tudo funcionando certinho aqui na nossa classe. Vamos pegar agora a nossa propriedade dateDiff, que vai receber, ela vai ser responsável pela diferença ali, né? Então a gente chamar aqui, ó, ela vai receber o $this now, chamando o método diff, lá da dateDiff, né? E vamos chamar aqui dentro o $this last pay. Vamos dar um var dump nesse $this dateDiff. Vamos atualizar aqui. Repare que aqui ele vai me dar a diferença de 2 dias, né? Porque hoje é dia 13 e eu setei aqui na index como dia 11/5 e hoje é dia 13. Então ele está pegando ali 2 dias, 3 horas e 21 minutos. Está tudo funcionando perfeitamente. Nosso construct aqui. E vamos criar o nosso método aqui, que vai pegar o monthly payment. Public function get monthly payment. Esse método aqui, nós vamos criar aqui, igual a gente fez na última aula, uma mensagem que vai receber um string vazia. E nós vamos dizer o seguinte, ó, se $this dateDiff do mês for igual, maior ou igual a 1, essa mensagem ela vai concatenar aqui recebendo sua fatura venceu. Essa vai ser a mensagem. Então, se for maior ou igual a 1 mês, já quer dizer que sua fatura já venceu. Se não, a gente vai entrar nos casos especiais aqui. Então, entrando aqui no else, nós vamos fazer o primeiro caso aqui, que vai ser o seguinte. Se o dateDiff for day, né, for igual a 25 dias, a $mensagem vai concatenar aqui dizendo que falta 5 dias para o vencimento. Se não, ela vai dizer que a $mensagem, sua mensalidade está em dia. Nós vamos fazer já faltando um dia, mas a gente precisa fazer umas configurações especiais. No fim, eu vou dar um return no $mensagem e aqui no nosso index eu vou dar um echo no $obj date chamando getMonthPayment. Vamos ver se já está funcionando certinho até aqui. Vou vir aqui atualizar, sua mensalidade está em dia. Deixa eu manter aqui o var dump $this dateDiff só para a gente ir acompanhando. Atualizando. Repare que está em dia porque são apenas 2 dias. Vamos supor que fosse 25 dias. Então vou setar aqui, voltar aqui para o dia 18, atualizando. Repare que aqui ó, deu 25 dias e aí sim ele diz que faltam 5 dias para o vencimento. Então aqui está tudo certo. Agora a gente precisa setar aqui quando tiver faltando um dia.
Como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, nós vamos pegar o nosso atributo OneDay, e esse OneDay ele vai receber o last pay, que é o último pagamento. Vamos dar um modify nele, lembra desse método? E vamos somar um month e menos um day. Assim, nós vamos somar um mês no último pagamento e diminuir um dia, assim não vai ficar faltando um dia. Depois nós vamos fazer o seguinte, $this, OneDayDiff, vou chamar o $this OneDay, chamar o método diff, e essa diferença vai ser com um null agora. Vamos dar um var dump nesse $this OneDayDiff para a gente ver o que está chegando aqui. Vamos atualizar. Repare que aqui está chegando 3 dias. Para a gente chegar faltando um dia para o mês, vamos ver aqui na index. Hoje é dia 13/5, vamos colocar aqui dia 13/4, como se o último pagamento fosse no dia 13/4. Vou atualizar. Repare aqui, como a gente havia acrescentado um mês lá, repare que ele deu a diferença de um dia. Tá vendo? Diferença de um dia aqui. Se eu colocasse o dia 14 e atualizasse, ele vai dar 0 dias. Então, o que a gente tem que fazer é que quando esse dia aqui for igual a 0, quer dizer que falta um dia. Porque como a gente, aqui na ClassDate, somou um mês e diminuiu um dia, a gente tem que comparar se está dando 0. Então, vou fazer o seguinte aqui, Aqui, antes desse último else, eu vou fazer um else if. Vou chamar o $this OneDayDiff e vou comparar ele aqui, Vou comparar esse OneDayDiff day for igual a 0. Se for igual a 0, nós vamos entrar aqui e vamos dar um $message concatenando dizendo que falta um dia para o vencimento. Então vamos testar aqui. Então falta um dia para o vencimento, porque o dia aqui foi igual a 0. A gente somou um mês, diminuiu um dia. Se o dia der 0, quer dizer que falta um dia para faltar, um dia para o pagamento lá do comprador. Então por isso que a gente adicionou um mês. Se a gente tivesse adicionado um mês, ia dar um mês certinho. Como a gente diminuiu um dia, então diminuiu um dia e aqui a gente está dando 0, quer dizer que falta um dia para o vencimento da fatura do cliente. Vamos fazer mais um teste geral aqui então. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, 14/2 e viesse aqui e atualizasse, sua fatura venceu. Vamos dar um var dump aqui também para a gente acompanhar no dateDiff. Então vindo aqui, como deu 2 meses, mais de um mês, sua fatura venceu. Se eu colocasse no dia 18/4 para o dia 13/5, que é a data atual, vai dizer que faltam 5 dias para o vencimento. Se eu colocasse, por exemplo, o dia 11/5, ele vai dizer que sua mensalidade está em dia. E se eu colocar o dia 14/4, que hoje é dia 13/5, então vai faltar um dia. Ele vai dizer que falta um dia para o vencimento. Então todas as consistências aqui já estão certinhas. Deixa eu tirar esses var dumps aqui. Nossa ClassDate já está praticamente pronta. Vamos então para a class Mail. Dentro da class Mail, nós vamos iniciar aqui. Aqui no PHP Mailer, ele ensina como que a gente utiliza ela. Tem até um exemplo aqui. Então vamos iniciar utilizando os dois use aqui. Vamos jogar eles aqui dentro. Nossa class, lá de fora aqui, os dois use. E vamos iniciar criando aqui um atributo private $mail. E eu vou criar aqui um método de sendMail. Então vai ser o public function. Aqui eu posso utilizar até um protected para dar mais proteção. Function sendMail. E esse sendMail vai receber como atributo a mensagem que a gente já criou lá na ClassDate. Aqui, turma, basta a gente copiar o mesmo código que está aqui, copiar isso tudo aqui. Vou jogar aqui dentro. E aqui a gente faz as adequações. Então aqui onde é $mail, eu vou alterar todos esses daqui para $thisMail, porque é o objeto. Então aqui são os nossos objetos. Esse debug é para a gente debugar o que está vindo lá do e-mail, pode deixar ele por enquanto. Aqui você vai colocar o seu servidor de e-mail, por exemplo, mail.seudomínio.com.
tá? Aqui você vai colocar o seu usuário lá do seu sistema, pode ser, tem servidores que utilizam e-mail, tem outros servidores que utilizam o login do cPanel, aí você tem que ver com a sua hospedagem. Aqui você vai colocar a sua senha, a senha de acesso lá, ou do seu e-mail, né, do e-mail lá do seu domínio. Aqui você vai colocar o set from, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, contato@webdesigninfoco.com. Aqui vai ser, por exemplo, o nome da empresa, Web Design em Foco, porque é a empresa que está notificando o cliente, né? E aqui você vai colocar o e-mail do seu cliente. Pode ser uma variável, por exemplo, $e-mail. Aqui para teste eu vou colocar webdesigninfoco@gmail.com. E vou colocar aqui, ó, name client, tá? Aqui, se você tiver mais usuários para enviar e-mail, no caso é um só. Attachments, que são os anexos, não vai ser necessário. Esse is.html você pode deixar true para você poder utilizar tags. Aqui eu vou colocar o subject, month, payment, subject que vai ser o assunto, né? E o body aqui, que é o corpo, eu vou colocar o $MSG, que é a nossa mensagem lá. Outbody não precisa. Send, e aqui eu vou dar um return ao invés do echo. Então vai ser um return, mensagem has been sent, ou um return, mensagem could not be sent, mailer error, e aqui eu vou chamar $this mail erro info, tá? Que envia os erros aqui no caso. Você também pode utilizar aqui no caso o exception, você pode colocar o get message, por exemplo. Aí você utiliza o exception aqui. E aqui, turma, eu esqueci de instanciar também, então vou pegar aqui, ó, no inicinho, não pode esquecer de instanciar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó, $this mail, instanciando o PHP Mailer, tá? Então não esqueça de colocar as configurações do seu domínio aqui, senão não vai funcionar, tá certo? Nós vamos enviar isso tudo para o ar, tá? Eu vou colocar as minhas configurações aqui e vamos fazer um teste para ver se já está enviando o e-mail. Configurada ali então a class mail, aqui ao invés de eu retornar a mensagem, eu vou retornar $this send mail, passando a $mensagem, tá? Lá para dentro. Essa mensagem aqui eu vou mandar lá para o método sendMail da class mail. Lembrando que a gente estendeu essa class mail aqui, por isso que eu posso utilizar ela como objeto this aqui, chamando o método sendMail. Eu vou acessar agora o meu FTP, vou enviar tudo isso para o ar e vamos ver se já está funcionando. Aqui eu mandei para dentro da URL teste, então vou fazer o teste aqui, ó. Vou entrar em webdesigninfoco.com/teste. Repare que ele me deu debug, esse debug todo aqui que é dado, ele é daquele SMTP debug lá, e aqui diz que a mensagem has been sent. Se eu vier aqui, já chegou aqui para mim, ó, falta um dia para o vencimento. Se eu mudar aqui, por exemplo, um index para o dia 18/4, né, que vai dar 25 dias, e reenviar esse index.php e vier aqui novamente e atualizar, repare que aqui, ó, já mudou a mensagem, ó, falta 5 dias para o vencimento. Então até aqui tudo certinho. Agora falta a última parte, que é o Chrome, né? Então você vai acessar aí na sua hospedagem online o seu cPanel ou o seu painel de controle da hospedagem, e aí você vai pesquisar aqui, por exemplo, por Chrome, tá? Repare que apareceu aqui para mim o íconezinho Trabalhos Chrome. Cada painel é de um jeito, o cPanel costuma seguir um modelo. Aqui você seta o e-mail aí na sua hospedagem, o e-mail que vai receber, né, que você atualiza o seu e-mail, e aqui você coloca a data, a hora, o tipo de configuração que você quer para o Chrome. Lembrando que o Chrome ele é uma atividade cronometrada, então a cada período ele vai executar um comando seu automaticamente. Então vamos colocar aqui, ó, agora é 21h37, eu vou colocar 40 para dar um tempinho, 21, dia 13, mês 5, vou colocar aqui uma configuração a cada dia. Aqui no comando, qual comando que eu vou dar aqui, ó? Vou dar o seguinte comando, ó, curly, tá? Para a gente acessar através do curly. Vou pegar a URL aqui, ó, teste, vou jogar aqui, teste index.php, que é a página PHP que a gente vai acessar, e aqui eu vou dar a saída, ó. Essa saída eu vou chamar aqui o caminho físico, que é home/página, tá? Aqui você vai colocar no caso meu aqui o public.html, teste, e aqui eu vou criar um log para mim, mychrome.log2, e aqui a saída
e comercial 1. Então esse comando aí já vai estar na nossa plataforma de ensino, e esse home aqui você tem que olhar na sua hospedagem qual que é o caminho físico, né, do seu servidor. No meu caso aqui é home, o meu usuário public HTML, a pasta teste, e eu quero gerar o mycron.log lá dentro. Que isso aqui gera um log se tiver algum problema na sua atividade cron ali. Então o meu cron foi executado com sucesso. Agora vamos verificar se deu certinho aqui. Nós colocamos 9h40, ele vai dar um curly na nossa página aqui e vamos ver se vai chegar tudo certinho. Repare aqui no horário que deu 9h40, né? Faltam 5 dias para o vencimento, tá? Então vocês vejam que você tendo ali os seus contatos, né? Cada contato ali você pode inclusive utilizar banco de dados, que é o mais comum. Você vai ter o último pagamento do seu cliente e você vai executar uma função cron que a cada período determinado ele vai fazer essa verificação, ele vai chamar o seu arquivo PHP via curly, por exemplo, e vai fazer essa verificação alertando os seus clientes, né, se estiver faltando 5 dias, se estiver faltando 1 dia e assim por diante. Assim você consegue fazer uma varredura em todos os seus clientes de forma automática no seu sistema, enviando e-mails de alerta para ele, tá certo? Então com isso a gente finaliza essa parte de datas. A gente viu aí sobre a class datetime, a class dateinterval e a datetime_zone. Vimos uma forma procedural de trabalhar com a data. Na última aula nós vimos uma forma ali de um sisteminha bem simples de locação veicular, onde a gente compara um período e exibe um valor para o usuário. E aqui uma outra forma também de verificar mensalidades, verificar se o cliente está em dia com as mensalidades e enviar um e-mail para ele no caso de estiver faltando 5 dias, 1 dia, de acordo com a sua necessidade aí, ou se a fatura dele já estiver vencida. Assim você gera um cron que vai executar uma função automática e vai enviar isso para o cliente. Espero que tenha ajudado aí, façam esses testes, treinem, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!